Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Diniz. A gente vai começar hoje com o episódio introdutório do nosso podcast chamado Pelo Ouvir Pode. Uau, vamos começar, né? O objetivo hoje é explicar para o nosso público qual vai ser o objetivo do podcast, para que serve um podcast. A gente vai acabar meio que criando um novo público, criando uma plateia, criando um grupo de seguidores que vai conhecer o que é o podcast. Então, a gente iniciou esse podcast aqui na Igreja Batista Missionária da Amazônia e o podcast nada mais é que uma transmissão de áudio, né? Como se fosse uma rádio, só que online. Então, não é um streaming, não é uma transmissão ao vivo, é em formatos de episódios. Então, a gente vai ter episódios onde nós vamos conversar com as pessoas, conversar com os pastores da igreja, conversar com os líderes, com especialistas e de áreas, né? E vamos conversar de forma solta, sem aquele formato de meio engessado, né? Da mídia oficial, de rádio ou de TV, onde existe tudo num cronograma e uma postura específica, né? Uma forma de linguagem. Não, aqui vai ser uma conversa solta. E através dessa conversa a gente vai conhecer as pessoas, vai aprender. Eu sou alguém que, tenho muito que aprender. Então, falando de mim um pouco, né? Porque eu estou começando esse podcast e eu sou professor de inglês, faço tradução, sou membro aqui da Igreja Batista Missionária da Amazônia. E eu sou um consumidor voraz de podcasts. Eu uso muito por causa dos materiais de língua inglesa, né? Então, assim, eu gosto muito de jornalismo, muitas das traduções que eu faço são ou de pastores ou de jornalistas que vêm aqui para a região da Amazônia tratar de alguns assuntos. Então, assim, dentro dessa experiência eu acabo buscando a minha fonte de informação com notícias, né, com jornais e entretenimento e comédia e áreas técnicas também, e os podcasts têm sido uma grande fonte de informação para mim. Lá nos Estados Unidos e no restante do mundo, os podcasts são enormes, é algo assim que já faz parte do dia a dia das pessoas. E aqui no Brasil é algo que ainda não pegou, ainda não colou muito. A gente tem muitos podcasts aqui no Brasil, mas não é igual, por exemplo, não se chega nem perto do nível do que são os vídeos no YouTube, por exemplo. Então você tem os YouTubers, né, com seus canais falando de alguma coisa e clica aí curtir no meu canal e deixa um like. E as crianças também usam e tudo. E assim, lá fora isso é grande com o áudio. Mas alguém pode pensar, mas por que eu vou ou querer ouvir um podcast ao invés de assistir um vídeo no YouTube? Bem, eu acho, por experiência própria, muito mais prático você ouvir um áudio, porque você pode fazer outras coisas enquanto você ouve. Diferente de um vídeo que você precisa normalmente estar olhando para a tela. Então é muito comum canais grandes no YouTube oferecer, ou então a mídia de vídeo, como televisão, por exemplo, jornalismo, eles terem o vídeo e depois fornecerem o formato em áudio no podcast. Então você acaba cobrindo todas as bases aí, né, para as pessoas acessarem. Então, por exemplo, se eu pego um programa que eu sigo, vou dar um exemplo aqui de um podcast que eu ouço, que é o Reliable Sources, que é um programa sobre jornalismo na CNN. E aí, todo domingo, tem um programa que passa na TV ao vivo. E aí eles tratam das notícias da semana, só que com foco na produção da notícia, né? Com o lado da visão do jornalista. Então, eles fazem autocrítica e crítica a quem critica o jornalismo e por aí vai. Então, assim, por exemplo, esse programa passa no domingo e aí, horas depois, ele já está disponível no podcast. Então, assim, eu não assisto ao vivo, porque eu não tenho a CNN para assistir ao vivo. E mesmo que eu tivesse, talvez eu não estivesse disponível para ver naquela hora ao vivo. Então, depois eu vou lá no meu aplicativo de podcast, que eu uso o Google Podcasts. Quando tinha o iPhone, eu usava o iTunes, que é o aplicativo de podcast do iTunes. Acho o canal, sigo o canal, pego o episódio, baixo. Ou então eu posso ouvi-lo através de streaming. E aí eu posso ouvi-lo enquanto eu estou cozinhando,
enquanto eu tô malhando, andando na rua, no ônibus, de repente fazendo qualquer outra atividade, e eu posso estar com aquele áudio ouvindo. Então, assim, é muito, muito melhor. Você tá dirigindo e tá lá tocando, você tá acompanhando, tá ligado na mensagem que tá sendo passada. E eu acho muito mais prático do que lidar com vídeos, apesar de que também, lógico, a gente não vai deixar de usar vídeos. A gente, inclusive, vai planejar aqui no nosso podcast de ter, de repente, um live streaming, né? Você tá acompanhando ao vivo a conversa com alguém aqui pelo YouTube, e depois a gente providencia o formato de áudio. Um dos canais mais assistidos no mundo hoje em dia, principalmente o podcast mais acessado e mais bem sucedido que existe, é de um comediante americano chamado Joe Rogan. E esse é o Joe Rogan Experience. E eu tenho algo de exemplo que eu vou usar desse podcast, que é a noção de uma conversa solta, de uma conversa longa. Na mídia atual, a gente vive uma mídia rápida. Então você tem os vídeos, por exemplo, você vê um vídeo no Instagram, ele tem lá os seus 30, 40 segundos. Né? Você posta um vídeo de status, lá tem 12 segundos, 20 segundos. Você posta um vídeo no YouTube, as pessoas estão passando a sua timeline, então é muito rápido, o vídeo já vem até com legenda para a pessoa que quer ouvir o áudio, só ver do que se trata. Então, as pessoas não têm como irem a fundo nas suas ideias e serem, de repente, até questionadas e debater um determinado assunto. Ou então, às vezes, você tem uma pessoa que você conhece pelas manchetes, que você conhece pelo nome e pela bandeira que ela levanta, mas você não conhece aquela pessoa a fundo, você não sabe de outras ideias que ela tem, de quem ela é no dia a dia dela, da personalidade dela, e você não tem uma visão humana da pessoa, você tem uma visão da bandeira que ela está defendendo. E isso é algo raso, né? E, infelizmente a gente acaba tendo uma mídia de manchetes, né? E as pessoas não vão no conteúdo. Então, assim, eu estava até conversando com os pastores aqui, um exemplo que eu dei era, olha, pastor, se você vai lançar um livro, por exemplo, e você leva esse livro, você ganha uma oportunidade de ir no Jornal Liberal, por exemplo, divulgar o seu livro. Você vai ter uma plataforma muito legal, um número de pessoas enorme a quem você vai ter acesso. Porém, você vai ter ali uns minutinhos apenas para falar. E vai ter umas perguntas prontas, né, scripted, aquela coisa que está tudo ali no seu script para você falar a respeito. E você não vai poder se aprofundar, você não vai poder falar de outras ideias e tudo. É algo realmente muito conciso e muito engessado às vezes. Então, assim, já no podcast, não. No podcast você tem liberdade de tempo total. A gente pode ter um episódio aqui de 30 minutos, mas pode ter de 1 hora, de 2, 3 horas, quanto tempo for necessário. Então, é um formato de linguagem que é muito positivo na realidade atual que a gente vive. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma realidade política de bolhas muito bem formadas, de divisão política muito grande. Então, você tem dois lados que desconsideram totalmente o que o outro lado fala. Então, se você tem alguém que manifesta uma opinião sobre uma determinada política pública, a primeira coisa que vai se pensar, mas essa pessoa ela, como o próprio presidente Trump fala, né? Ele curte a Hillary, he's a Hillary lover. Então, ou seja, a partir do momento que ele diz que a pessoa que falou determinada coisa é um Hillary lover, é uma pessoa que curte a Hillary, essa pessoa já está desacreditada quanto ao ponto de vista dela. Ou então alguma outra pessoa da outra bolha pega, não, mas essa pessoa é pro-Trump, é uma pessoa que é a favor do Trump. Então, o fato dessa pessoa ser a favor do Trump já descaracteriza completamente o que aquela pessoa fala. Então, você vive nas bolhas, você vai selecionando os tipos de informações e as pessoas com quem você quer ter acesso, você não tem a abertura a ideias contrárias, a outras ideias e, de repente, a uma opinião com mais nuance, né, sobre um assunto, considerando os dois lados. Não, você se fecha nas suas bandeiras, nos seus ideais, na sua forma de ver. E essa, por mais popular que seja, não é a forma mais saudável de se obter informação. Você pode chegar a alguma conclusão, mas você precisa conhecer a contrapartida das suas próprias ideias.
E isso acontece de forma muito eficiente no programa que eu mencionei, né, do Joe Rogan, por exemplo, que ele conversa com pessoas de várias esferas possíveis. Então, ele é comentarista de lutas, né, do UFC, mas ele também é comediante e ele gosta de caça. Então, ele gosta de várias áreas diferentes, e ciência, e tecnologia. Então, você pode chegar no podcast dele e ver um áudio onde ele está conversando com o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, falando de cultura, de tecnologia, da realidade do Twitter. Você pode ter um outro episódio onde ele está falando com Elon Musk, que é um gênio, né, da tecnologia, um cara dos mais capacitados e bilionários hoje em dia. Mas você pode ter um outro podcast que ele está falando com um amigo comediante dele, onde eles estão falando besteira e rindo, se divertindo. E pode estar conversando com alguma pessoa que é controversa, de direita, enquanto que você tem uma outra pessoa que já defende certas bandeiras de esquerda. E na conversa com essas pessoas, ele não está apenas dando uma plataforma para elas, mas ele está debatendo ideias e questionando. Se ele não concorda com algo, ele vai perguntar. E nesse processo de você dar espaço para as pessoas falarem, você vai meio que desarmando as pessoas, que é diferente você pegar alguém que vem com seu script pronto e defende uma fala. E outra coisa é você dar a corda para essa pessoa falar. Ela vai precisar elaborar, ela vai precisar defender o que ela pensa, ela vai precisar ser normal, ser gente. E nessa conversa você vai desmontando certas ideias, questionando outras coisas, aprendendo outras coisas. E com isso o público acaba aprendendo. E eu acho que isso é bem interessante para o mundo que a gente vive, né, da igreja, porque a mensagem da pregação, por mais maravilhosa que ela seja, ela é uma mensagem unilateral, ela vem de forma vertical. É alguém que preparou a mensagem e está destinando para um público. Não tem um diálogo, né? Então aqui a gente vai poder pegar determinado ensinamento de uma mensagem, ou determinada mensagem, ou determinado livro, ou algum produto, alguma ideia, e a gente vai poder conversar em cima disso. E com isso, com certeza, eu, que preciso aprender muito ainda, vou aprender com as pessoas com quem eu conversar, e o público vai poder acompanhar esse aprendizado e aprender junto também. Então, de repente, a gente conversando com um pastor que fala da criação da igreja, ou então a gente pega um assunto da igreja, que eu digo da Igreja Batista Missionária, né, da fundação, das pessoas que participaram. Isso foi uma ideia que o pastor Welton, por exemplo, sugeriu, que é o que ele gostaria de falar a respeito. A gente pode falar de música, pode falar da construção da mensagem, qual é o processo para você montar a sua mensagem, e abordar os mais variados assuntos e conhecer as pessoas de forma íntima também, porque a gente não vai só falar dos assuntos, mas a gente vai aprender da história de vida da pessoa, do testemunho de vida, das lutas que a pessoa vive ou não, e a gente vai aprendendo junto, né? Eu aprendendo sobre as pessoas com quem a gente conversar, as pessoas aprendendo sobre mim e a plateia aprendendo junto comigo. Então, eu espero que seja um sucesso, que seja legal. A gente vai tentar ter uma agenda de produção, né, de conteúdo constante, semanal. Então, a gente vai lançar provavelmente toda sexta-feira um episódio novo com uma conversa com alguém. E também a gente vai ter áudios, né, o formato de áudio das pregações dos cultos. Então, isso vai dar um acesso às mensagens que são pregadas nos cultos numa plataforma diferenciada, né? Por enquanto a gente tem acesso a esse áudio no site oficial da Igreja Batista Missionária da Amazônia, mas a gente vai ter também no podcast. E com o podcast a gente vai poder colocar lá as palavras-chave, né? As pessoas vão poder achar pelo Google, por exemplo, uma mensagem através do tópico que ela é relacionada, através do nome do pastor, mas eu acho que a gente vai ter uma abrangência maior. E de repente, se você não veio ao culto, você vai poder ouvir a mensagem, ou então se você veio e ouviu e gostou, você vai poder reouvir a mensagem para estudar. E isso enquanto você estiver fazendo outras atividades, coloca seu fone de ouvido, ouve a mensagem, está dirigindo, está cozinhando, está malhando, e você está ouvindo ali a mensagem, né? Ou então a nossa conversa aqui.
E eu espero que as pessoas gostem. A gente já tem, eu montei as mídias de acesso, né, para comunicação. Você pode seguir no nosso Instagram e Twitter, isso. A gente tem o @peloouvirpod, P-O-D, né, de podcast. Peloouvirpod, isso, @peloouvirpod. Mesma coisa no Twitter e no Instagram. Também tá no Facebook. Pelo Facebook também tem a página de business, né, como se fosse uma empresa. Você tem lá o podcast, também é a mesma coisa, @peloouvirpod. Tem a página perfil, que também você vai poder seguir. E a gente vai usar para ter acesso, né, aos nossos espectadores aí, nossos ouvintes. E você vai poder interagir com a gente, né? O aplicativo que eu uso para postar o podcast é um chamado Anchor. É âncora em inglês, ANCHOR. Então, você pode achar o nosso podcast através desse aplicativo para ouvir, né? Através de anchor.fm/peloouvirpod. Então, você acessando por lá, você vai achar a página do podcast, pode ouvir por lá. E o que é legal, no caso, se você usar esse aplicativo Anchor para Androids, você vai poder interagir com áudios. Então, você acha o episódio do qual você está querendo bater um papo aqui, e você, através dele, você pode mandar um áudio para mim. E aí a gente vai ouvir a sua pergunta, vai ouvir a sua mensagem. Você pode mandar o áudio para reclamar, você pode mandar o áudio para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. E, por favor, né, mande áudio também para elogiar, para dar críticas construtivas, que isso é algo que sempre motiva as pessoas. Então, assim, agora eu estou aqui no estúdio da Igreja Batista Missionária, estou sozinho aqui, né, falando com o microfone, sem saber quem está me ouvindo. Mas você que está me ouvindo, eu espero que você curta, e eu espero que o que a gente produzir seja algo que seja do seu interesse, que edifique a sua vida de alguma forma. E se você quiser vir aqui falar com a gente, né, tem o nosso e-mail também, o peloouvirpod@gmail.com. Então você pode mandar um e-mail pra gente e a gente pode agendar para conversar. Eu tenho total interesse em conversar com pessoas que são especialistas de área. Então, se tem alguma área na qual você é especialista, que você domina, que você pode falar de forma solta e segura sobre algum assunto, adoraria conversar com você. E aí a gente pode conversar, aprender, eu posso aprender com o que você tem, e o público aprender também, conhecer um pouquinho sobre a sua vida. Por enquanto, na nossa agenda, a gente vai conversar com os pastores e líderes aqui da Igreja Batista Missionária, o pastor Marcelo, né, o pastor Jair, o pastor Welton, o pastor Delson, se Deus quiser o pastor Monteiro. Melhoras para ele, que está lutando aí, se recuperando de uma cirurgia. Então, orações para o nosso pastor Monteiro, nosso apóstolo, para que ele fique bem, se recupere, né, da sua saúde e volte a estar aqui com a gente na igreja, louvando, adorando, nos liderando. E a gente quer muito conversar com ele. Já, assim que ele ficar bom, para a glória de Deus, a gente vai bater um papo com ele, né? Saber da vida dele, da formação, de onde ele chegou e histórias aí pessoais dele. Pra quem não sabe, ele é meu tio, amo muito. A esposa da minha tia Dilma, irmã do meu pai. Então, muito carinho pelo apóstolo Monteiro, nosso amado. Né? Então a gente vai conversar também aqui com os líderes da igreja, líderes de célula, falar sobre missões, sobre ensino, sobre educação, arte, e a rotina, né, da igreja, experiência de vida das pessoas. E com isso a gente vai conhecendo, né, as pessoas de forma mais íntima, mais a fundo. E é isso, né? A gente espera que dê certo, que você possa curtir e que a gente ajude a gente a fomentar, a criar um público, né? Criar uma plateia. Como é que você pode ouvir? Se você está ouvindo esse áudio, você já fez certo, você já está me ouvindo através de alguma mídia aí de podcasts. Mas basicamente você tem acesso, se você tem um iPhone, você vai ter acesso através do iTunes, né? Tem um aplicativo chamado Podcasts, iTunes Podcasts, você baixa para o seu iTunes
e lá você encontra os podcasts. Aí basta procurar o canal, é o canal Pelo Ouvir Pod. Então a nossa logo tem um fonezinho de ouvido vermelho e um nome do lado, Pelo Ouvir Pod. Se você usa um Android, você vai precisar baixar algum aplicativo. Os aplicativos mais populares são o Spotify, né, o Stitcher, tem o que eu uso para postar, que é o Anchor, tem o aplicativo que eu uso para os meus podcasts que eu sigo, né, que eu acompanho, que é o Google Podcasts. E, assim, tem gente que usa o Deezer, acredito que no Deezer também tenha. Então, onde você quiser que tenha podcast que você pode baixar no seu celular, você pode achar o nosso canal. E aí você baixa o aplicativo, acha o canal, ouve os episódios. Se no seu aplicativo tiver como você curtir, seguir, comentar, faça isso, porque isso ajuda a dar visibilidade, né, ao canal. E aceitando sugestões também aí de pessoas que você queira ouvir, né? Pessoas que a gente possa ter acesso. Então, eu pretendo ter algumas entrevistas em inglês, né? Porque algo que eu faço. Então, um dia desse eu fiz uma tradução do pastor Ben Wong, que é um pastor da China, né? Que ele lida com a igreja underground na China. Aquela igreja que não tem templo, então precisa ser escondida do governo, tudo. E ele tem uma mensagem fantástica, muito homem de Deus maravilhoso, tem missões no Oriente Médio, na Ásia, em áreas onde a igreja é perseguida. E eu já combinei com ele que a próxima vez que ele vier aqui em Belém, ele sempre vem de 3 em 3 meses para dar um treinamento para uma rede que tem aqui de missões. E eu combinei com ele que quando ele vier a gente vai fazer uma entrevista, né? Conversar sobre a missão, a visão, os livros dele. E aí a gente grava a entrevista em inglês e posta uma versão em inglês, né, para ser acessada em qualquer lugar do mundo, e uma outra versão traduzida, né, com o áudio de fundo e a gente traduzindo o que está sendo falado bonitinho para você poder ter acesso à informação. Então, vamos tentar cultivar isso, que seja para glória de Deus, que faça diferença na minha vida, na sua vida, e que seja mais uma forma da gente divulgar a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem do estudo, da informação, do conhecer, né? E aprender pelo ouvir, porque é pelo ouvir que a gente aprende. Eu acho bem mais fácil você aprender ouvindo, né? Então, eu sou alguém que adora ler, eu gosto muito de ler, gosto de livros, mas eu tenho um sono que bate quando eu começo a ler, que é complicado, viu? Então, ouvindo é bem mais prático, bem mais prático. Por exemplo, uma outra coisa que é bem grande lá fora são os audiobooks, são livros em formato de áudio. Então, um autor vai lançar um livro, ele lança o livro físico, né, escrito, impresso, bonitinho, tem um livro digital, que você pode ler nos e-readers, né, como o Kindle, por exemplo. Mas tem o audiobook, que é o livro em MP3, em formato de áudio, onde tem alguém lendo o livro e tal, e eu acho aquilo fantástico. Eu já li alguns livros desse jeito. Então, e a informação que você absorve é a mesma como se você estivesse lendo. E eu fico com menos sono, sabe? Então, tô andando na rua, eu ando muito por aí, andando de ônibus e tudo, então eu tô sempre ouvindo e vou aprendendo enquanto eu ouço, aprendendo pelo ouvir. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse é o episódio de introdução. Espero que dê tudo certo. E vamos ver quem vai ser o nosso primeiro convidado na semana que vem. E a gente vai lançar o episódio da primeira conversa, vamos lançar os episódios dos áudios dos cultos também. Abraço, gente. Deus te abençoe.